Boa tarde, hoje é dia 7 de julho de 2021. Eu sou o Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada, município de Guapiara. Estou aqui de maneira ao vivo e online com meus alunos do 7º ano, através do aplicativo Centro de Mídias. E quem está comigo ao vivo aqui hoje são eles: o aluno Jason, Evelyn, aluno Igor, aluna Júlia e o aluno Lucas. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes de maneira ao vivo. Porém, essa aula fica salva e depois é postada no YouTube para que os demais alunos possam assistir e colocar as suas atividades em dia. Se você é um aluno que está assistindo pelo YouTube e não é um dos meus alunos da Escola Padre Antônio Dragoni e gosta das nossas aulas, já deixa o curtir aí na aula, deixa o like, ajuda a divulgar as nossas aulas. Comente, compartilhe com seus colegas de sala. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ajude a fazer o canal crescer. Nosso objetivo é sempre levar o conhecimento adiante. Então vamos dar início. O material é o Aprender Sempre, volume 2, sequência de atividades 3, parte 3. O material é fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então. Página 91. Qual é a habilidade que nós estamos estudando? A habilidade é a EF07MA05, que é ler, interpretar e resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Objetos de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão, porcentagem, razão entre as partes de um todo e probabilidade. E operador. Página 91. Sequência de atividades 3, parte 3. Aulas 5 e 6. Comparar e conceituar os tipos de fração. Objetivos da aula: comparar e ordenar as frações associadas às ideias de partes de inteiros e divisão, identificando frações equivalentes, frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Meu Deus, quantos tipos de frações! Na aula de ontem, a gente viu sobre frações próprias e frações impróprias. Na verdade, vimos sobre frações impróprias, né? Hoje já apareceu aqui as frações equivalentes, frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. O que será tudo isso? Nós vamos ver hoje. Ler, interpretar e resolver problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem o uso de calculadora. Vamos dar início então? Vamos lá, exercício número 1. Explique com suas palavras o que você entende por fração própria. E daí? Vai ser difícil vocês contarem para mim no chat. Mas tenta contar para mim aí, o que vocês entendem por fração própria? Ontem eu falei um pouco sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa no chat para mim, para eu poder explicar aqui para os seus colegas que vão futuramente assistir essas aulas pelo YouTube? O que é uma fração própria? Sabemos que uma fração é uma divisão, né? Isso aí eu estou cansado de falar para vocês, e até falei para vocês que vão ter pesadelos com isso, né? Uma fração é uma divisão, é o de cima dividido pelo de baixo. Então, como vocês não estão falando nada, eu vou falar aqui. Fração própria é quando ela foi, né? Eu brinco que quando ela foi criada,
Ela foi criada o quê? Pegou alguma coisa inteira e dividiu em partes. Vou dar um exemplo aqui. Peguei uma maçã, dividi em 4 partes, certo? Ah, olha lá, o Luca colocou. Os denominadores são maiores que os numeradores. Perfeito, Lucas. Denominadores são as partes de baixo, né, Lucas? As partes de baixo é o denominador. Então, denominador. Denominador, tá? Essa é a parte de baixo. Então, o inteiro é dividido em partes, que seria o denominador, a parte de baixo. Então, eu peguei uma maçã e dividi em 4 partes. E comi 3 partes delas, que seria o numerador. Numerador. Então, a fração própria é quando a parte de baixo é maior do que a parte de cima. Isso é chamado de fração própria, tá bom? Vou explicar com mais propriedade aqui, ó. É a fração que possui o numerador, a parte de cima. Então agora eu vou explicar um pouco ao contrário do que o Lucas falou. Se a parte de baixo é maior que a parte de cima, ou seja, a parte de cima é menor do que a parte de baixo. Então é a fração que possui o numerador, lembrando que o numerador é a parte de cima. É a parte de cima menor que o denominador. Então, quando a parte de cima é menor que a parte de baixo, ela representa uma parte do inteiro. Quer dizer que eu dividi o inteiro em 3 partes e peguei somente uma parte. Olha uma coisa que é muito importante aqui. E seu valor é maior do que 0 e menor do que 1. Então, o seu resultado vai ser maior do que 0 e menor do que 1. Então, ele vai ser maior do que 0. Opa, fiz errado aqui. Ele vai ser maior do que 0 e menor do que 1. Ele vai ser 0, alguma coisa, tá? Então, se ele é maior do que 0 e menor do que 1, ele vai ser 0, alguma coisa. Então, ele vai ser... Vou colocar x aqui como se fosse a resposta. Ele vai ser maior do que 0 e menor do que 1. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. 1/3. Se eu pegar a calculadora e dividir 1 por 3, vai dar 0,333. Ou seja, maior do que 0 e menor do que 1. Tá? Então, isso é uma fração própria. Ele vai ser entre o 0 e o 1. Ele não vai ser menor do que 0, ele vai ser maior do que 0 e vai ser menor do que 1, tá bom? O que é uma fração imprópria? O Lucas falou assim, é o contrário da fração própria. E a Júlia respondeu para mim aqui, onde o numerador é maior que o denominador. Faz sentido, Júlia. Se é o contrário, ele vai ser maior. É isso mesmo, até dei destaque aqui, ó. Coloquei o maior com as letras todas maiúsculas, tá? Então, ó lá, é a fração que possui o numerador, a parte de cima, né? Então, lá, 4 meios, por exemplo, né? A fração que possui o numerador maior que o denominador. Ela representa um valor maior que 1 inteiro. E seu valor é maior do que 1. Se eu fizer 4 dividido por 2, dá 2. Opa, ele é maior do que 1. Então, a resposta sempre vai ser maior do que o número 1, tá? Então, a resposta sempre vai ser maior do que o número 1. Então, uma fração imprópria, quando você faz a divisão do de cima pelo de baixo, ele vai ser sempre maior do que o 1. Por exemplo, aqui, ó. 3 meios vai dar 1,5. É maior do que 1. Ele é uma fração imprópria, tá? Ficou bem claro o que é uma fração própria e o que é uma fração imprópria, tá? Então é isso. Imprópria é quando ele fica maior do que o inteiro, né? Quando a parte de cima é maior do que a parte de baixo. Ontem nós falamos sobre isso, né?
Sobre a pizza, por exemplo, né? Eu dei um exemplo lá que minha família aqui em casa comemos 12 oitavos de 12 oitavos de pizza. Quer dizer que não dá para comprar uma pizza só, tem que comprar uma pizza e meia, mas não vende uma pizza e meia, então eu sou obrigado a comprar duas pizzas. A gente come uma pizza e meia e o que resta joga fora, se bem capaz mesmo que não vamos jogar pizza fora, né? A gente guarda na geladeira e come no café da manhã do outro dia, né? Então, não tem como ficar jogando comida fora, né? Ainda mais pizza, não é verdade? Então, a gente dá um jeito para tudo. E o que é fração equivalente? E agora? O que é fração equivalente? Ah, é uma fração brava. Não, calma aí, não é valente de bravo, tá? Quando a gente fala assim, fulano de lá é valente, quer dizer que ele é bravo. Não, não é, calma. O que é uma fração equivalente? A Júlia respondeu aqui para mim no chat. São frações escritas de maneiras diferentes. Opa, é isso mesmo, Júlia, né? Se eu vim falar assim, eu vou falar de pizza de novo, hein? Eu comprei uma pizza e comi 4 oitavos da pizza. A Júlia, não, a Júlia não. O Igor comprou uma pizza igual a minha. Pediu para cortar em 4 pedaços a pizza dele e comeu 2 oitavos da pizza. 2 oitavos da pizza. 2 quartos da pizza, perdão. 2 quartos da pizza. Tá? Ou não, a Júlia estava de regime. A Júlia falou assim, não, professor, eu estou comendo menos, porque eu estou magrinha, mas eu quero ficar mais magrinha ainda. Vou comer 1/2 da minha pizza. Eu pedi para dividir minha pizza em 2 pedaços, eu vou comer um pedacinho só. Né? Então a Júlia comeu um pedaço só da pizza dela, que foi dividida em 2 partes. Quem comeu mais pizza? O professor Ricardo, o Igor ou a Júlia, que comeu um pedaço? Ninguém comeu mais, né, Jason? Todo mundo comeu o mesmo tanto. Eu peguei a mesma pizza, dividi em 8 partes e comi 4 pedaços, que é a mesma coisa que a metade da pizza. O Igor pediu para dividir em 4 pedaços e comeu 2 pedaços, que é a mesma coisa que a metade da pizza. A Júlia pediu para dividir a pizza em 2 pedaços e comeu um pedaço, que é a mesma coisa, que é a metade da pizza. Então, né, Júlia? Deu tudo a mesma coisa. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu aguento comer mais da metade da pizza. E vocês, aguentam comer mais da metade da pizza? Sim ou não? Nossa senhora, eu também, Júlia. Se abusar, eu como ela inteira também. Então tá bom. Então vamos deixar a pizza de lado, que deu até fome aqui só de falar em pizza. Né? Então, muito bem, fração equivalente são isso. Fração equivalente é uma fração que obtemos ao multiplicar ou dividirmos o numerador e o denominador por um mesmo número. Diferente de zero, é lógico, não posso multiplicar por zero nem dividir por zero, tá? São frações que têm representações diferentes, mas com o mesmo valor decimal. Como assim? Vamos usar o mesmo exemplo que usei? Eu tinha comido 4 oitavos da pizza. O Igor tinha comido 2 quartos da pizza. E a Júlia tinha comido meia pizza. Então, para eu fazer minha fração ficar igual à da Júlia, basta eu dividir o de cima e o de baixo por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Olha lá, a minha fração ficou igualzinho da Júlia. E como que eu faço o da Júlia ficar igual à minha?
Ah, é só eu multiplicar o de baixo de cima por 4. Olha lá. 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Olha lá, o da Júlia ficou igualzinho a minha. Como eu faço para a minha ficar igual ao do Igor? É só eu pegar o 4/8 e dividir por 2. Olha lá, 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. A minha ficou igualzinho do Igor. E para o Igor ficar igual a minha, é só multiplicar por 2. 4 vezes 2 dá 4. Não, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Olha lá, a fração do Igor ficou igual à minha. Viu? Dá para uma fração se transformar na outra. São frações equivalentes. Mais uma coisa que vocês têm que prestar atenção é isso aqui, ó. Dividir pelo mesmo número a parte de baixo e a parte de cima. Dividir pelo mesmo número a parte de baixo e a parte de cima. Né? A parte de cima e a parte de baixo. É aqui, multipliquei pelo mesmo número a parte de cima e a parte de baixo. Multipliquei pelo mesmo número a parte de cima e a parte de baixo. Ficou bem claro isso? Ficou claro isso, sim ou não? Agora vem a próxima pergunta. O que é fração aparente? Aparente. Onde os numeradores são múltiplos dos denominadores. Que chique, hein, Júlia? Usou um vocabulário bonito aí. Eu vou falar um outro que eu acho mais simples, mas tudo bem. Mas é isso mesmo, Júlia. É onde os numeradores, a parte de cima, é múltiplo da parte de baixo, tá? Olha lá. É um caso particular das frações impróprias. A fração aparente só acontece aonde? Só acontece na fração imprópria, tá? Seu numerador, ou seja, sua parte de cima, é múltiplo do denominador. Ele é múltiplo da parte de baixo. Agora, resumindo para o português mais fácil. Quando dividimos a parte de cima pela parte de baixo, é o resultado de um número inteiro, que pertence aos conjuntos inteiros. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um bem simples, que o Igor decorou já. Aqui, ó. 4 inteiros. 4 dividido por 1 dá 4. Isso aqui é uma fração aparente. 4 inteiros. 4 dividido por 1 dá 4. Olha uma outra fração aparente aqui, ó. 8 meios. Então, 8 é múltiplo de 2. Ou seja, se eu dividir 8 por 2, dá um número 4 inteiro. Certo? Agora aqui, ó. 50 décimos. É uma fração aparente? 50 dividido por 10 dá 5, sem sobra. Então, ela é uma fração aparente. Viu? Bonitinho, né? Só é difícil de lembrar o nome. Aparente, tá? Então, marquem o nome. Lembra que na aula de ontem eu não conseguia lembrar o nome? O nome é aparente. Vamos dar continuidade. Exercício na página 92. Vire a página da apostila. Exercício 2. Considere os algarismos representados abaixo. Temos os algarismos 2, o algarismo 7, o algarismo 6, o algarismo 5, o algarismo 1 e o algarismo 3. Utilizando esses algarismos, só pode usar esse, não vai inventar outro aí. Dê exemplos de frações próprias, impróprias, equivalentes e aparentes. Bom, fração própria. Coloquem exemplos de fração própria aí para mim. Coloque no chat uma fração própria. Opa, o Geiso já colocou uma lá. O Geiso colocou 3/5. Tem mais?
Alguém concorda com o Geiso? Querem colocar outra? Opa! E agora? Calma. Não, calma aí, Geiso. Vamos colocar ainda só as próprias. Olha lá, o Lucas colocou 2/7. A Júlia colocou 4/5. O Igor colocou 1/3. O Geiso colocou de novo 6/7. O Lucas colocou 2/3. Bom, eu acredito que meus alunos ficaram craque nisso. Ó, colocaram um monte aqui. Eu coloquei algumas ali. Olha lá. Coloquei 1/3. Tem 1/3 aqui. Coloquei 3/5. Devia ter posto mais para baixo. Ó, o 3/5 está aqui. Colocaram 2/7. 2/7 está aqui. A primeira eu acho que eu coloquei todas as possibilidades possíveis. 4/5. 4/5. Opa, 4/5 não dava. Alguém colocou 4/5, mas não tem o algarismo 4 aqui, ó. Tem o 2, o 7, o 6, o 5, o 1 e o 3. Então 4/5 não dava para formar porque não tinha o algarismo 4. 6/7. 6/7 tinha, o último aqui. 2/3. 2/3 também dava. Então beleza. Então tinha todos aqui. Ah, tá, ó, não pode juntar, tem que ser só os algarismos que tem ali, tá? Muito bem. Vamos para o próximo. Imprópria. Crie algumas impróprias aí. Quais são as impróprias que podem ser criadas? Eu acho que é só um pouquinho que pode ser criado imprópria aí. Opa, ó, o Geiso colocou 7/6. Vou pôr aqui embaixo. 7/6. 2/1 é imprópria? 2/1? Opa, 2/1 é imprópria. Qual outra que tem? 5/2. 5/2. Quem mais? 3/2. 3/1. Muito bom. 6/2. 6/2. 3/2. Ah, já vou parar por aqui. Já vi que vocês entenderam bem. Parabéns. É isso mesmo. Olha lá, subindo as respostas. Né? Todas que tem o número 1 embaixo é considerada também, tá? Todas que tem o número 1 embaixo. E aqui tem as outras, ó. 3/2, 7/2, 5/2, 5/3, 7/3, 6/3, 6/5, 7/5, 7/6. Todas que tá em cima. E todas que tem, pode pôr o número embaixo, fica inteiros, né? Muito bem mesmo, tá? Próxima. Frações equivalentes. Ah, e agora? E agora, será que vai dar para fazer fração equivalente aí ou não? Tem como fazer alguma fração equivalente aí? Pensa aí. Dá para criar fração equivalente ou não? Não pode repetir o termo. É interessante, não pode repetir o termo. Você não pode pôr o 5 em cima e o 5 embaixo e depois do outro lado usar, vamos supor, repetir ele. Não pode, tá? Eu vou fazer o primeiro aqui, vocês acham que é equivalente, tá bom? Vou fazer aqui, ó. Cadê a caneta? 1/3. Quem é equivalente a 1/3? Pensa aí. Quem é equivalente a 1/3? Oi, Pedro. Depois você assiste o começo da aula que você perdeu pelo YouTube, tá? A parte que você perdeu. Mas vamos assistir de agora em diante. Turminha, não conseguiram achar a fração equivalente a 1/3? Veja o número que você pode multiplicar o 1 e o 2
para chegar a uma outra fração. Tá, Geiso, pensa comigo. Se multiplicou o número 1 por 2, chegou em 2 aqui. O 3 tinha que multiplicar por 2 também. Quem que vai chegar embaixo daí? A parte de cima eu entendi que você chegou a 2. E a parte de baixo? Para ser equivalente, você tem que... Isso, Jason, 2/6. Então, 1/3 é equivalente a 2/6. Tem mais alguma equivalente? Será que tem mais alguma equivalente? Ah, pode ter o contrário. 3/2 é equivalente a 6/2, a 6/2, né? Vamos subir a resposta para ver lá. É 1/2 equivalente a 3/6 mesmo. Também, lá, tinha como fazer 1/3 equivalente a 2/6. E também tinha aquela outra ali, ó, que eu coloquei. Eu vou apagar esse rabisco que eu fiz aqui do lado. E tinha aquela outra, que meio é equivalente a 3/6. Mas como que ela vai ficar equivalente a 3/6? Ó, meio, quando eu multiplico de cima ou de baixo por 3, 1 vezes 3 dá 3. E 1 vezes 6 dá 6. Então, meio é equivalente a 3/6. Certo? Combinado? Vamos para o próximo. E a fração aparente? Qual é a fração aparente? Lembre-se, a fração aparente ela tem que ser uma fração imprópria. E quando você divide a parte de cima pela de baixo, ela tem que dar um número exato, sem vírgula. 5/2, muito bom. 5/2. Quem mais? Porque 5 dividido por 1 dá 5. 6/2. Vamos pensar sem ser o número 1 embaixo. Pensa sem ser o número 1 embaixo. Vou deixar difícil. Isso, o Lucas matou a charada ali. Tudo que tem um 1 embaixo vai ser uma fração aparente. Mas agora vamos pensar com o número que não seja o 1 embaixo. Vamos apagar aqui. Vamos pensar uma fração que não seja o número 1 embaixo. Eu sei de pelo menos... Acho que uma eu sei que dá para fazer. Duas. Eu sei de duas que dá para fazer. Vou dar uma dica para vocês. Começa com esse número em cima. Ó. Cadê? Com esse número aqui que começa em cima. No numerador vai o número 6. Então são duas. Essa e essa. Quem são elas, essas frações? Não é o 1 que vai embaixo, hein? Pensa outro número que vai embaixo. Muito bem. 6/3, que vai dar 2. E quem é o outro? 6 dividido por quem que dá outro número inteiro? Será que se eu colocar 5? Acho que não, hein? 6/5 não. Não dá para dividir 6 por 5. Então 5 não é. O 3 eu já usei. O 1 não pode ser também. O 7... Não dá, né? Porque daí não é fração imprópria. Isso, Júlia. 6 dividido por 2 dá 3. Então, são duas frações aparentes. Aparente. Porque 3 é múltiplo. 6 é múltiplo de 3. E 6 é múltiplo de 2. Tá? Olha lá. Tem mais, né? Tudo que termina com 1 por baixo também. Mas que não termina com 1 é 6/2 e 6/3. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício? Vamos lá.
Página 92, número 3, exercício número 3. Divida as figuras abaixo de maneira que elas representem frações equivalentes a meio e a 1/3. Então, repare, veio aí barras inteira. Então, eu vou dividir aqui essa primeira aqui ao meio. Pronto. Isso aqui representa metade. E vou pintar a metade, certo? Pintei a metade. Qual uma fração equivalente à metade? Quem sabe me dizer uma fração equivalente à metade? Lembrando, para eu fazer uma fração equivalente à metade, eu posso multiplicar ou dividir. Bom, metade não dá para dividir mais, né? Eu não posso dividir o 1 por ninguém mais. Então eu vou multiplicar. Vou multiplicar o 1 por quem? Fale para mim por quem que eu vou multiplicar o número 1 e o 2. Eu tenho que multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Por quem que eu tenho que multiplicar o número 1 e o número 2? Enquanto isso vocês falam no chat, eu vou pintando aqui. Turminha, vamos? Fala um número para mim, eu posso multiplicar por qualquer número. Só que se vocês falar um número muito grande, vai ficar muito difícil. 2, Jason, muito bom. Eu vou fazer multiplicado por 2. Vou achar uma fração equivalente. Eu estou procurando frações equivalentes. Então, quando eu multiplico de cima e de baixo pelo mesmo número, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou pegar o meu inteiro e vou dividir em 4 partes. Então eu vou pegar meu inteiro e vou dividir em 4 partes iguais. Certo? E vou pegar quantas partes para pintar? 2. Vou pintar 2 partes. 1, 2. Deu igual de cima? Deu. São frações equivalentes. Vou fazer mais uma fração equivalente. Pegar esse 1/4 e vou multiplicar por outro. Esse é o meio, quer dizer. Me fala outro número que vocês querem que eu multiplique esse meio. O Jason falou 2 já hoje. Fala outro número diferente de 2 agora. 3. Vou multiplicar por 3. 1 vezes 3 dá 6. Não. Dá 3. Só que Júlia, eu vou fazer diferente aqui. Para ficar igualzinho a minha resposta lá, tá? Eu vou fazer igualzinho que vai ficar a resposta que vai subir. Mas daria certo, tá, Júlia? Só que isso aqui vai passar para o outro lado depois também. Eu vou pegar a fração que eu acabei de achar, que é 2/4, e vou multiplicar de novo por 2. Seria a mesma coisa que eu pegar 1/4 e multiplicar por 4, tá? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Ah, professor, será que é a mesma coisa que eu pegar metade e multiplicar por 4? Dá mesmo, olha lá. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 4 dá 8. Então, agora eu vou pegar essa aqui e vou dividir em 8 partes iguais. Dividir em 2. Dividir aqui ao meio de novo. Deu 4 partes iguais. Agora eu vou dividir cada parte ao meio. Vai ficar 8. 8 partes iguais. Concorda comigo ou não? Então aqui estava o quê? 2/4. Eu dividi em 4 partes e pintei 4 partes. Aqui vai ficar 4/8. Eu vou pegar das 8 partes, eu vou pintar 4. 1, 2, 3, 4. Ficou as 3 com a mesma quantidade pintada? Sim ou não? Ficou as 3 com a mesma quantidade pintada? Sim ou não? Ah, professor, não estou conseguindo enxergar porque está difícil. Né? O senhor pintou muito mal pintado, daí fica difícil. Então eu vou apagar aqui e vou pintar bem bonitinho agora. Quer ver? Ó, olha lá. Ó, vou pintar bem bonito. Pintei, dividi ao meio e pintei uma parte. Dividi em 4 partes e pintei 2 partes. Dividi em 8 partes e pintei em 4 partes. Viu? Que chique.
Vamos fazer o mesmo aqui do outro lado agora? Vocês vão falar fração para mim. Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó. 1/3. Vou multiplicar o de cima e o de baixo por 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então a primeira fração aqui seria de 1/3. Eu ia dividir ele em 3 partes iguais. E vou pintar uma parte. A segunda parte eu vou dividir em 6 partes iguais. Ou seja, vou pegar o que estava lá e vou dividir cada partinha ao meio. Vai ficar 6 partes iguais. Não ficou 6 partes iguais? Sim ou não? Ficou. E eu vou pegar 2 da total de 6. Então eu vou pegar 1, 2. Ficou igual o de baixo de cima? Ficou, né? Se tivesse bem pintadinho, ficava bonito. Agora, eu vou pegar o 2. Eu não lembro se eu fiz por 3 agora. Eu acho que eu fiz o 1/3 vezes 3 no de cima e 3 no de baixo. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, o que eu fiz? Eu peguei dividi em 9 partes iguais a minha barra, certo? E dessas 9 partes iguais, eu vou pegar 3. Então, 3 nonos. 9 partes iguais, eu pego 3. Olá, deu igual de novo. Então, vou apagar meus rabiscos. E a gente vai ver se dá tudo certinho de novo. Tá? É lógico que na apostila de vocês vão levar um pouco mais de tempo para fazer por causa de usar borracha. É isso mesmo, ó. 3 nonos. Usar régua, quer dizer. Peguei a parte inteira, dividi em 9 partes. Mas olhe bem. Esse primeiro... isso que eu queria explicar aqui, ó. Cadê minha caneta? Esse aqui é o original, o meio, certo? Esse daqui é multiplicado por 2. Eu multipliquei ele por 2 e gerou essa daqui. Esse de baixo aqui, eu peguei o original e multipliquei ele por 4. Esse daqui já foi assim. Eu peguei o original, multipliquei ele por 2. E o de baixo lá, eu não multipliquei por 4. Multipliquei ele por 3. Então, eu posso multiplicar por qualquer número. Mas a única coisa que vocês têm que lembrar na regra é... eu multiplico de cima e o de baixo pelo mesmo número. Não vem querer fazer o de cima por 2 e o de baixo por 3, que daí já não vai dar certo. Combinado? Próximo exercício. Página 92 ainda. Camila é empreendedora. Ela trabalha com estamparia de camisetas feminina e vende em sua loja em uma semana para cada 5 estampas em camisas brancas. Não, desculpe. E em uma semana, para cada 5 estampas em camisa branca, ela produz 2 estampas coloridas. Então, presta atenção. A cada 5 brancas, ela produz 2 coloridas. Ou seja, no total, ela produz 7, né? 7 camisetas, certo? De 7 camisetas, 2 são brancas e 2 é coloridas. Por semana. Como que diz? É a produção dela. Camila produz 2 estampas coloridas. Desta forma, a quantidade de camisetas coloridas é representada pela razão 2 para cada 5. Ou seja, 2 camisas coloridas para cada 5 brancas. Então ele representou numa fração. 2 coloridas para cada 5 brancas.
certo? Aí vem a pergunta. Preservando a mesma proporcionalidade, qual a fração equivalente que representa a quantidade de camisetas coloridas e se a produção por semana fosse de 21 camisetas por semana? Nossa senhora, que confusão aqui. Vou ler de novo. Preservando a mesma proporcionalidade, qual a fração equivalente representa a quantidade de camisetas coloridas se a produção por semana fosse de 21 camisetas por semana? Então pensa comigo. Se era 7 e foi para 21, 7 multiplicou por quantos para chegar a 21? Aumentou quantas vezes? Era 7. Porque ela produzia 5 brancas e 2 coloridas. Então 7 vezes quantos que dá 21? Quem sabe me dizer quantas vezes aumentou a produção? Está multiplicando por quantos a produção? Por 3, Geiso. Muito bem. Quem ficou na dúvida como que o Geiso chegou nisso, se ele não chegou de cabeça, ele deve ter feito isso. 7 estava multiplicando, passou dividindo. Então, quem é 21 dividido por 7? É 3. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que multiplicar o de cima e o de baixo por 3 para descobrir a fração. 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 3 dá 15. Então, a fração seria essa. 6 coloridas para 15 brancas. Ah, será, professor? Soma aqui. 6 com mais 15 vai produzir 21 camisetas na semana mesmo. 6 coloridas para 15 brancas. Então, será 6 coloridas para cada 15 brancas. Fica a mesma proporção. Ah, mas eu quero tirar a prova na calculadora. Então, vamos lá. Vamos ver se dá a mesma proporção. 2 dividido por 5. 0,4. 6 dividido por 15. Tem que ser 0,4, senão a gente errou. 0,4. Então acertamos. Tudo bem? Subindo a resposta, eu vou apagar meus rabiscos. 2 para 5 a cada 7 camisetas. 2 coloridas e 5 brancas. 21 é múltiplo de 7. Sendo assim, será 3 vezes o 2. Então, veja bem. Eu estou multiplicando o 3 pelo de cima e o 3 pelo de baixo. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 5 dá 15. 6 camisetas coloridas e 15 camisetas brancas. Pronto? Próximo exercício, página 93. Vira a folha aí da apostila. Número 5. Matriz de referência para avaliação do Saresp 2009. Ó, uma pergunta de Saresp. No jogo, encontrando números legais, são lançados 5 dados especialmente preparados para isso. Observe essa jogada. Os dados com números iguais são... Então caiu o dado número 1, dado número 2, dado número 3, dado número 4 e dado número 5. Esses são os valores que caiu no dado, tá? Que está virado para o nosso lado aqui. Qual é a pergunta? Ele quer saber qual dos dados tem o mesmo valor. E ó, repare, as alternativas têm dado 1, 2 e 4, dado 1, 3 e 4, dado 2, 3 e 5, dado 3, 4 e 5. Quer dizer que desses dados que caiu aqui, esses valores que tem aqui, 3 deles têm o mesmo valor. Quais são esses 3 que têm o mesmo valor? Qual desses 3 tem o mesmo valor? Fale a letra que vocês acham que é a correta. Eu vou apertar pause na gravação aqui, enquanto isso vocês calculam aí e respondem para mim no chat.
Bom, meus alunos chegaram numa resposta aqui. Só vou falar depois que eu resolver junto com eles aqui. Para ver se eles acertaram ou não. Bom, esse aqui é 1,5. 7 quartos é uma fração imprópria. Então pode ser que seja, né? Porque uma fração imprópria dá maior que 1. Então vamos fazer aqui. 7 dividido por 4. 1 vezes 4 dá 4. 7 que tira 4 dá 3. Põe uma vírgula aqui, aumenta um zero aqui. Quem vezes 4 chega próximo do 30? Ah, é o 7. 7 vezes 4 dá 28. 30 que tira 28 dá 2. Como eu já tenho a vírgula, aparece um zero. 5 vezes 4 vai dar 20. Sobrou nada. Então, 1,75. 1,75. Você vai falar, ah, professor, mas 1,5 é diferente de 1,75. Calma, vamos continuar. 1,50. 1,50 é diferente de 1,5? Ai, ai, ai. Será que é? Tem gente que fica muito confuso nesse 1,5, 1,50. Calma. 1 inteiro é um número misto, né? 1 inteiro e meio. Como seria esse 1 inteiro e meio? Seria 1 inteiro mais 1 dividido por 2. Quantos que dá 1 dividido por 2? 1 dividido por 2 dá 0 vezes 2, dá 0, sobrou 1, abaixo, põe a vírgula, abaixou aqui, apareceu um 0. 5 vezes 2 dá 10, acabou. Então, 1 inteiro mais 0,5 vai dar 1,5. Então aqui dá 1,5. E 1 quinto? 1 quinto é 1 dividido por 5. 1 dividido por 5. 0 vezes 5, 0. 1 que tira 0, 1. Não tem mais ninguém para baixar, põe uma vírgula. Parece um 0. 2 vezes 5, 10. Acabou. É 0,2. Agora, o que muita gente fica confuso é isso daqui. Ah, professor, eu fico na dúvida. Eu sei que 1,50, eu não sei se ele é igual a 1,5. Se você está na dúvida, o que você faz? Você deixa todo mundo igual aos números de casa depois da vírgula. Ah, o que tem mais casa depois da vírgula é duas casas depois da vírgula. Como que eu vou fazer? Se completa com zero. Completa com zero o que está faltando. Completa com zero o que está faltando. Agora todo mundo tem duas casas depois da vírgula. Ah, então esse e esse são todos iguais. Então o dado número 1, o dado número 3 e o dado número 4 são iguais. E os meus alunos aqui no chat, depois deles ficarem pensando, eles responderam a letra B. Vamos ver se eles estão certos? Acertaram. Parabéns, meus alunos são feras, né? Então, muito bom. Olha lá. 1,5 é igual a 1,50, que é igual a 1 inteiro mais 1. Não, 1,5 é igual a 1,50, que também é igual a 1 inteiro mais meio, que seria um número misto, né? E aí, quando a gente iguala as casas depois da vírgula, fica tudo igual. 1,50 para ficar mais fácil de você ter certeza. Muito bem, Pedro. Acertaram mesmo. Próximo exercício. Exercício número 6. É um exercício de Saresp de 2010. De um bolo de chocolate cortado em 15 pedaços iguais, Paulo comeu 1/3. Juca comeu 5/15. Zeca comeu 3/15. E Beto comeu 2/15. Os dois que comeram a mesma quantidade de bolo foram. Quem comeu a mesma quantidade de bolo? Quem comeu a mesma quantidade de bolo? Lucas, falta só esse exercício, Lucas. Se você conseguisse terminar a aula. Quem comeu a mesma quantidade de bolo? Quem que vocês acham que comeu a mesma quantidade de bolo? Vocês acham que é o Juca? O Paulo e o Juca?
Vocês acham que é o Paulo e o Zeca? Vocês acham que é o Zeca e o Beto? Ou vocês acham que é o Beto e o Juca? Ó, é complicado aqui pelo seguinte. Eu não consigo dar uma visualizada assim quando eu estou começando a mexer com fração, porque eles estão tudo com frações com denominadores diferentes. Eu tenho que deixar todo mundo com frações iguais. Então, vamos lá. Paulo. Depois tem o Juca. Alguns alunos já estão respondendo ali. Paulo, Juca, Zeca e Beto, né? Zeca e Beto. Então vamos lá. O Paulo comeu 1/3 do bolo. O Juca comeu 5/15 do bolo. O Zeca comeu 3/15 do bolo. O Beto comeu 12/15 do bolo. Repare, o Beto, o bolo está dividido em 15 partes. Para o Zeca, o bolo também está dividido em 15 partes. O Juca, o bolo também está dividido em 15 partes. Só o Paulo, que o bolo estava dividido em 3 partes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o de cima e o de baixo para transformar em uma fração equivalente para que a parte de baixo da fração de Paulo seja também 15, para eu poder ficar mais fácil de ver. Então, o que eu vou fazer aqui? 3 eu tenho que multiplicar por quem para dar 15? Quem sabe me dizer? 3 eu tenho que multiplicar por quem para dar 15? Então, eu tenho que multiplicar o número 3 por quem para dar 15? Por 5. Se eu multiplico 3 por 5 aqui embaixo para dar 15, automaticamente eu tenho que multiplicar por 5 a parte de cima também. Então, 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5, 5. Ah, então 1/3 que o Paulo comeu é a mesma coisa que 5/3. Então, quem que o Paulo comeu igual a quem? Igual ao Juca, o Zeca ou o Beto? Ah, ele comeu 5/3. Quem comeu 5/15? Quem comeu 5/15 também foi o Juca. O Juca também comeu 5/15. Então, Paulo e Juca comeram a mesma quantidade. Então, a resposta é a letra A. Outro jeito que dá para você fazer é isso aqui, ó. Vou simplificar a fração do Juca. Vou dividir 5/15 por 3. Eu chego à conclusão que o Juca comeu 1/3. Vou dividir o do Zeca por 3. Eu chego à conclusão que o Zeca comeu 1/5 do bolo. E aqui não dá para simplificar. Então, o único que dava mesmo era o Paulo com o Juca. Tá? Muito bem. Vamos ver a resposta subir bonitinha? Olha lá. Eu fiz a multiplicação ou fazia a simplificação. E ficava provado que a resposta era essa mesmo. Tá bom? E por hoje é só, pessoal. Eu agradeço quem chegou até o fim da aula comigo, que foram os alunos Jason, Evelyn, Igor, Júlia e o aluno Pedro, que chegou um pouco atrasado, mas ele falou para mim que vai assistir o começo da aula que ele perdeu no YouTube. Eu peço um favor para vocês, assistam as aulas, tentem resolver na apostila a próxima aula, para que a gente possa fazer a correção na próxima videoaula que nós vamos fazer ao vivo. Então, tentem resolver o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nas páginas 94, 95, 96 e 97. Tá bom? Se você gostou da aula, está assistindo pelo YouTube, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até a próxima e Deus os abençoe. Tchau, tchau.